Circunstâncias que tiveram a sua alteração no último ano vão afetar a legislação eleitoral com efeitos nas eleições de 2020, para prefeitos e para vereadores. O interessante é que eu tenho observado que, inclusive, colegas advogados estão confundindo o direito eleitoral com o direito civil ou direito penal. No direito eleitoral, conta-se por horas. Já no direito penal, por exemplo, para se ter uma ideia, se exclui o dia da intimação e inclui o último dia da contagem. Mas no direito eleitoral, se você recebe uma intimação para 48 horas, são 48 horas. Eu fiz comentário aqui porque eu recebi essa semana no mínimo uma meia dúzia de ligações de colegas advogados tentando esclarecer essa dúvida. Não tenho dúvidas nenhuma, porque o direito eleitoral ele exige atenção especial. Como dizia o ex-juiz de direito, hoje aposentado, Dr. Walter Zé Vieira, direito eleitoral não é para amadores. Se você entrar nisto, entre com os cuidados que a lei exige. Dr. Carlos Camargo, mais uma vez, uma honra estar à sua presença. Aliás, aprendendo, no último programa aprendi muito com o senhor, que recebeu elogio, inclusive, do nosso diretor, Ideu Pereira, que me ligou para elogiar o seu trabalho na última semana. Merecido. Muito obrigado a todos os telespectadores, e é bom ter amigos, né? Então, isso aí são poucos, mas são muito bons, né? São leais. A gente agradece, muito obrigado. Estamos aqui para trocar essa figurinha, né? Aprendendo aqui com o Dr. Vanderlei de Mello, passando para os telespectadores, e quando a gente toca no assunto, a gente aprende, porque a gente lê, a gente pesquisa, né? E para poder passar a informação correta. E quando a gente não passa 100% correta, nós corrigimos, né? Eu me lembro que outro dia comentamos aqui sobre o prazo eleitoral, né? Que eu tinha falado que era de 2 anos, né? Que era para o candidato se inscrever na eleição e para a pessoa ter o chamado domicílio eleitoral. O senhor lembra? Isso, lembro. Eu falei que era de 2 anos, né? Mas são 6 meses. Porque, na verdade, nós tínhamos 2 meses. alterações. Então, o engano cometido foi até de uma certa base na legislação confusa que estava. Porque, para os juízes dos tribunais, continua 2 anos. Depois mudou para 1 ano. E na última reforma, agora para 6 meses. Então, daqui a uns dias vai ter que morar na cidade pelo menos meia hora, né? Então, eu vou fazer uma breve explicação do que é esse domicílio eleitoral, né? Logicamente que o domicílio eleitoral é onde você tem o seu título de eleitor. Só que no dia a dia da vida, as pessoas acabam mudando de cidade, né? Sai da cidade A e vai para a cidade B. Mas o título, continua eleitor lá naquela cidade. Aí, de repente, ele passa a ter uma vida social muito boa na atual cidade e se interessa em candidatar. Então, se ele não fizer essa transferência do título da cidade onde se encontrava para a atual cidade onde ele mora, que ele quer se candidatar, no prazo de 6 meses. Então, se for 5 meses e 29 dias, já não dá mais certo. Então, esse prazo é com relação ao domicílio eleitoral. Outra coisa que eu quero esclarecer é que o direito eleitoral é um direito móvel. Por exemplo, as regras de 2016, para as eleições prefeito e vereador de 2016, nós tivemos mais de 60% dela alterada. Agora, se a pessoa se basear na lei que estava em vigor em 2016, ele já perdeu o bonde por 2 vezes. A reforma nós tivemos em 2017, que valeu para 2018, para as eleições de presidente, governador e deputados. E outra coisa, já perdeu também a de 2019, que está valendo para essa eleição de 2020. Então, se porventura o meu colega advogado te disse,
e depois você descobre que ele estava baseado na lei anterior, não é culpa dele também não. Porque muda-se com tanta velocidade. Muito dinâmico, né? Muito dinâmico. O direito eleitoral, doutor, muito é o direito móvel. É dinâmico. Ele é o direito móvel. Ele não é estático, ele está não é toda estático, hora ele está mudando. mudando toda hora. Então, às vezes, agora para essa eleição não vai alterar mais nada. Mas podemos, por exemplo, na eleição de 2022, termos alguma alteração. Vou dar um exemplo para você, que é a questão de me perguntar a quem pertence o voto. Preste bem atenção, porque isso daí, no primeiro momento, vai assustar. Por que que antes do número do vereador tem o número do partido? Porque nas eleições proporcionais, o voto pertence ao partido. Senão seria fácil. Até o próprio mandato. E outra coisa. Até o próprio mandato. Até o próprio mandato é dentro do partido. O próprio mandato. Por quê? Porque se acontecer, vamos lembrar o seguinte, eu sou do partido Lucas, que é o nosso técnico aqui. Mas eu vejo que no partido Lucas, eu não vou ter muita chance de eleger, não. Mas o partido Carlos Camargo, opa, esse aí vai fazer uns 6 vereadores aqui, eu vou entrar nessa. Então eu vou para o partido Carlos Camargo, me elejo vereador, o que eu faço um mês depois? Volto para o partido Lucas, que é onde está meu princípio ideológico. Para evitar essa bandalheira, que existe a chamada fidelidade partidária. Exato. Porque senão, doutor Carlos, ficaria uma bagunça. Eu saí do partido Lucas, ia para o seu, elegi no seu, deixava o senhor na mão, aí o senhor que fez 6 vereadores, passou a ter 5, eu voltei, ficaria uma anarquia. Mas tome cuidado com uma coisa. Quando a eleição é majoritária, o candidato eleito, ele pode até deixar o partido dele, que ele não perde os votos. Quer um exemplo? Jair Bolsonaro. Exato. Que saiu do PSL, está sem partido e continuou presidente com os votos que ele ganhou. Então, isso aí pode ser Isso não vale para vereador. Não vale para vereador. Por quê? Porque aí a eleição é proporcional. E outra coisa também, que eu escutei muita confusão. Nós já tivemos alguns casos, desculpe a vontade, interrupção, aqui é um nós já momento de tivemos rádio, algum caso que no correr da legislatura, numa Câmara Municipal, acontece, aqui acredito que já aconteceu também, o vereador se desligou do partido, aí quando se apresenta, fulano de tal, sem partido. Sem partido. Mas, ou seja, não caberia ao partido entrar com uma ação da Justiça Eleitoral para a cassação desse vereador? Ou não? Antes ele não tinha esse argumento, mas agora tem. Ah, tá. Agora tem. Porque agora a legislação para essa vereança é a legislação que nós estamos falando aqui na TV Posse. Porque antes de trazer o assunto aqui, eu e o Dr. Carlos estudamos ele com profundidade. Não somos aqui pessoas que não estamos sujeitos a erros. Podemos estar. Somos humanos, somos homens, como homens erramos. Mas, pode ter certeza, se isso acontecer como fizemos hoje, voltamos aqui. Porque eu sou qual o ministro Marco Aurélio, não tem como ver nem meus erros. Se eu errar, eu venho aqui e corrijo. Mas, às vezes, é um erro, porque é um emaranhado de leis, escapa uma coisa aqui ou ali. Mas nós depois meditamos sobre aquilo e voltamos aqui, porque eu assisto os programas. A semana passada, por exemplo, não pude estar aqui, acompanhei o programa do Dr. Carlos e verifiquei que tudo que ele falou ali tem sentido. Por quê? Porque é estudado antes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ponha isso na sua cabeça. Se você é candidato a prefeito ou a vereador, gente, as condutas vedadas, elas estão escritas, doutor. As condutas vedadas, elas estão escritas. É a lei barra 97, qual que é aquela mesma? É a 9497, que é de 97. 97. 94, 95, 97. Qualquer um que lê aquela lei, principalmente o candidato, né, tanto a prefeito quanto a vereador, não tem segredo nenhum ali, ela é autoexplicável. Ela explica o que você pode e o que você não pode fazer, ou estou falando com relação ao candidato. E eu não sei, o candidato insiste em errar. E falta uma outra coisa importantíssima, assessoria jurídica. Desde o início do programa, dessa série de programas que nós estamos fazendo aqui, doutor, quando nós começamos o primeiro ou segundo programa a respeito dessa série da eleição deste ano, nós falamos, você que é candidato, tenha uma assessoria primeiro, de um advogado, segundo, de um contador. Porque às vezes porque o bicho vai pegar. Se você cochilar, o bicho vai pegar. E está pegando.
candidatos a prefeito corre o risco de perder, de ser suspensa a candidatura, indeferida o registro da candidatura, faltando 20 dias. Nós estamos a 20 dias, e mais alguma coisinha, 20 dias da eleição de 15 de novembro. Vai candidatos a prefeitos com um grande número de votos aí, com possibilidade de ganhar. Vai ganhar, mas não vai levar, porque o chumbo que vai vir da Justiça Eleitoral é muito grosso. Doutor, só fazer uma correção aí, ó. A lei é 9.504/97. 9.504/97, que é a lei das eleições. Mas só tem uma coisa, você vai notar, somente você entrar lá no planalto.gov, colocar lá a lei 9.504/97, vai ver que ela está cheia de risquinho. Por quê? Porque sofreram muitas alterações, inclusive, doutor, com as resoluções que vieram depois, porque esse ano é uma eleição totalmente atípica, né? Totalmente inovadora, atípica, né? Inovadora. Mas, olha aqui, não é só a lei das eleições que você tem que olhar. Nós temos lá resoluções e mais resoluções, alterando isto e aquilo. Doutor Carlos, outra pergunta chega lá, é a respeito do quociente eleitoral. Mas antes eu poderia, dentro daquele assunto que você está falando aqui do domicílio eleitoral, me veio à cabeça um fato interessante, né? A gente, através aí da carreira profissional, algumas coisas vão marcando na memória. Eu me lembro que eu trabalhava numa cidade bem pequena, muito pequena, e que em um determinado momento a Justiça Eleitoral mandou abrir um processo para se apurar. Aconteceram em várias cidades, em Minas e no Brasil. O porquê que a cidade X tinha mais eleitor do que habitante? Muito, aconteceu demais. Mas como é que pode um negócio desse? Como é que a cidade X, eram várias, foi feito um levantamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e um tanto de cidade, olha lá no IBGE, tem 3.000 habitantes. Olha no TSE, tem 3.800, 4.000 eleitores. Mas está errado. É fraude? É maracutaia? Abriu-se um processo. Então, o que muitas vezes aconteceu? É isso aí, o domicílio eleitoral. A pessoa é nascida e criada naquela cidadezinha, mudou para uma cidade maior, mas o título ficou naquela cidade, aí foi todo mundo, a família foi indo o outro, mas ficou lá para trás o tio, o avô, a tia-avó. Aí na época da eleição vai todo mundo para a cidadezinha lá e reúne a família inteira para votar e faz uma confraternização, ou seja, já não habitam mais aquela cidade, mas o título de eleitor continuava naquela cidade. Então o domicílio eleitoral ainda era aquela cidade, mas a residência não era mais, daí era naquela outra. Então esse é um exemplo do domicílio eleitoral. Então você pode ter um domicílio eleitoral num lugar e a residência no outro. Agora, logicamente que isso aí deu um trabalhão desgraçado para poder fazer esse levantamento. E no local que eu estava trabalhando, a causa foi essa aí. Muito próximo de Pouso Alegre, acaba sendo uma cidade dormitório de Pouso Alegre, as crianças vão crescendo, os pais põem na escola em Pouso Alegre, e assim acontece ao redor das grandes cidades que a gente vê aqui, as cidades que circundam Poços de Caldas, que circundam Varginha. Todo mundo vai a esse êxodo populacional. Mas o título fica lá naquela cidadezinha. E no dia da eleição todo mundo vai votar lá, porque tem um primo, o Zé, não sei das quantas, está candidatando a vereador. Todo mundo vai votar no Zé. É isso que acontece e aconteceu muitas vezes. Doutor, só para arrematar essa matéria, depois voltaremos com o quociente eleitoral e partidário no outro bloco, uma coisa que eu vi acontecer muito nesta eleição de agora. Veja bem, quando uma pessoa perde os seus direitos políticos, a contagem mínima são 8 anos. Pois bem, então o cara cometeu um crime em 2010. Recurso. Chegamos em 2014. Então, ele pensa o seguinte:
Ah, o meu crime foi em 2010. Com 8 anos, 2018. Não. É da data da sentença. É da data do trânsito em julgado. Da sentença. Da sentença. Então, o que vai acontecer? Nós tivemos vários casos, não foi um não, vários casos. Eu trabalhei numa meia dúzia, em que você ia fazer o cálculo e a promotoria eleitoral estava correta. Porque a pessoa considera a data do fato, mas não é não. Você vai considerar a data do trânsito em julgado. Diferente da lei eleitoral, né? Pois é. Diferente da lei penal. Da lei penal. Porque aí vai contar os dias que a pessoa teve preso para bater na pena, né? Isso. Esse não tem nada disso. Todos os casos que eu trabalhei, todos, a promotoria eleitoral acertou na contagem. Então, se uma pessoa teve um trânsito em julgado em 2014, vai vencer a dele, aí você vai fazer essa conta. Vai dar em 2022 e não 2020. Então tome cuidado, porque as pessoas estão cometendo esse erro. Não misture direito eleitoral com o direito penal comum. Aplica-se subsidiariamente o Código Penal e o Código de Processo Penal, ou o Código Civil, o Código de Processo Civil, quando a lei eleitoral for omissa, doutor. Mas neste caso, não é. Correto. Então, tome cuidado. Vamos à mensagem dos nossos apoiadores aí. Na volta, o Dr. Carlos vai falar com vocês sobre quociente partidário e quociente eleitoral. Se sentir seguro é uma condição indispensável para ir ao dentista nos dias de hoje. Acabamos de acrescentar mais uma medida de proteção aos nossos ambientes internos: o robô de desinfecção por meio do uso da radiação ultravioleta. Agora, além do uso de uma série de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, viseiras, álcool em gel e jalecos descartáveis, a equipe e os pacientes do Implar também contam agora com esta etapa extra de segurança. E nós retornamos aqui para a TV Pós, canal 21.1 HD, 22 UHF. Dr. Carlos, o quociente eleitoral, vamos começar por ele. O número de votos válidos, e ali você vai somar o voto nominal, aquele que é dado ao candidato. Por exemplo, o Lucas é do Partido Nacional. Estou dando um exemplo aqui. O Lucas recebe a votação dele. O Partido Nacional dele tem o número 700, que é hipotético também. Então você vai somar os votos do Lucas mais os votos do partido. O que nós vamos ter ali? Votos válidos. Eu digo do partido, mas dos partidos. Porque às vezes a pessoa vota em legendas. Por que o número da legenda vem antes do candidato? Vem porque pode votar só no partido. Então o que vai acontecer? O que são votos válidos? Votos nominais atribuídos ao candidato e o voto de legenda, que é atribuído ao partido. Esses votos dos partidos, mais os votos nominais válidos, formam o total de números válidos. Então, vamos pegar o Poços de Caldas. Nós tivemos aqui 80 mil votos dirigidos aos candidatos, válidos. 80 mil válidos. E temos 20 mil a legenda, válidos também, totalizando aí 100 mil. Como vamos fazer essa conta? Você vai pegar 100 mil e dividir por 15, que é o número de vagas aqui em Coços. Vai dar 6 mil e pouquinho. Vamos arredondar a conta aqui, 6.300. Então você tem o quociente eleitoral.
A partir de agora, o doutor Carlos vai explicar para vocês como é que isso funciona. Isso é válido somente para o caso de vereadores, viu? Então, lembrando sempre. De eleição proporcional, proporcional. É no caso de vereadores. Não pode haver coligação com outros partidos. Então, é o voto puro do partido e do candidato. Já para prefeito pode a coligação. Então, para vereador, então, o que é o quociente eleitoral? Quociente em si já é um resultado de uma divisão. Então, o quociente eleitoral, nós vamos pegar todos os votos válidos. O que são votos válidos? É isso que o doutor Vanderlei explicou. Tirando, não contam também os votos em branco, não contam também os votos nulos. Que não serve para nada, não sei se está E, logicamente, as abstenções, ou seja, aqueles que não foram votar. Então, não foram votar. Então, nós vamos pegar esse número de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras na Câmara Municipal, 15. Aí, com esse resultado, nós vamos ter o quê? O quociente eleitoral, o resultado da divisão, que seria um número. Então, nós fizemos aqui um exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia do tudo aqui é eleitoral. hipotético, porque ninguém vai entrar em campo pessoal. Na eleição para prefeito e vereador em 2016, em Poços de Caldas, nós tivemos 72.615 votos válidos. Nós tivemos 6.250 votos brancos, 10.767 votos nulos e 26.328 abstenções. Os que não compareceram. Média de 22,7%. Eu tenho notado que através das eleições, as abstenções estão sempre ali beirando os 20%, que 21, é a história de Poços, inclusive. 22%, estão sempre beirando aqui. E eu acredito que esse ano vai ser também um pouco mais até, por causa da pandemia, muita gente não vai querer ir, então por causa de aglomeração, principalmente os que têm mais de 60 anos, vão preferir não ir, os que têm mais de 70 não são mais obrigatórios a irem. Então, nós tivemos todo esse número na eleição de 2016. Estão aptas a votar em 2020, 15 de novembro, 117.927 eleitores. Arredondando 118. 118 mil. Então, se nós formos fazer mais ou menos a projeção, tirando as abstenções, então isso vai cair. Desses 118, 20% não vai. Depois tem os brancos, tem os nulos que não contam. Aí vamos ficar dentro desse exemplo que o Dr. Vanderlei deu. 80 mil é o que sobrou. 80 mil. 80 mil votos válidos. Então, para saber o quociente eleitoral, nós vamos pegar esses 80 mil dos votos válidos e dividir pelo número de cadeiras na Câmara, que é 15. Isso dá um resultado de 5.333. Ou seja, é o quociente eleitoral. E isso significa que um partido, para fazer candidato, vai ter que ter esse número aí. Vai ter que bater na casa dos 5.333 para eleger um vereador. Um vereador. Né? Agora, qual que é o quociente partidário? É pegar o voto do partido, aí é separado, cada um com o seu, e dividir por esse quociente eleitoral dos 5.333. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um grande partido agora vai ter 14 mil votos somando todos os candidatos. Dividido pelos 5.333, nós vamos ter um quociente partidário de 533 votos. Ou que aquele que é candidato a vereador que não atingir pelo menos 533 votos, não tem chance nenhuma. Não tem chance nenhuma. Pode esquecer no nosso exemplo. E o partido que, somando todo mundo, não conseguir 5.333, também não põe ninguém lá dentro. Então, por isso que é importante esse quociente eleitoral, o quociente partidário, para se definir o número, porque não é assim, os 15 mais votados e está resolvido. Não é. No sistema proporcional, no Brasil, pretende-se dar chance aos outros partidos em nome da democracia. Aí o que acontece? Muitos candidatos que tiveram, vamos supor, 800 votos, não entram. E um que teve lá 600, vai entrar. Por quê? Porque aí tem que ter uma outra conta que se faz,
que é a chamada a rebarba, que costuma falar, a rebarba, que coloca que neste caso, gente de partido pequeno. Que nem sequer teve aquele índice, que atingiu aquele índice. Exatamente. Porque essa reforma geralmente eleitoral, faz um candidato, elege um, elege dois. Por isso que a gente vê, mas peraí, não estou entendendo, fulano de tal teve 800 votos, o cicrano teve 600 e entrou, e o 800 não entrou. Exatamente por causa dessa conta aqui, né? Existe aí uma corrente que acha que isso é importante em nome da democracia, existe outra que é contrária e acha que para valorizar a pessoa, o trabalho, o eleitor que votou e a eleição, deveriam ser os 15 mais votados de ponta a ponta e fim de papo. Mas não é assim, então não sei se isso um dia poderá ser modificado. Então fica aí a dica do quociente eleitoral e o quociente partidário. Nesse ponto, pode acontecer que um partido, nós chamamos aí, até não gosto dessa expressão não, mas para você entender melhor, o partido nanico, que às vezes ele não colocou nenhum vereador, mas na sobra ele conseguiu um índice maior do que o outro candidato. Então pode acontecer de um partido que não colocou na contagem direta, mas nas sobras, a sobra dele era superior ao quociente ali, ele consegue colocar um lá. Mas mesmo assim, doutor, eu tenho acompanhado aí o número de candidatos de cada partido, e eu tenho visto pela relação que muitos partidos não farão nenhum candidato eleito. Aqui em Poços vai acontecer. Correndo o risco de entre eles, ter um com muito voto, como já aconteceu no passado. Isso. Então, se precisa de 5.333, pode ter candidato lá com 2.000, e com 2.500, como já aconteceu, e não entrar. Nós tivemos aqui em Poços. É mesmo? Aqui em Poços. Então, eu me lembro de dois candidatos em eleições passadas que teve acima de 2.000 votos e não entrou. Aí fica todo mundo perguntando, mas que um absurdo. O outro teve 700 votos e entrou. Então, e por quê? Exatamente por causa dessa aritmética aqui do quociente partidário e do quociente eleitoral. Como o Dr. Carlos explicou, este ano não teremos coligação para a vereança. Então, aquele vereador que puxar uma linha de voto bastante lá em cima, ele certamente pode estar eleito já de início, porque ele vai acabar ajudando até o partido dele. Mas não adianta também, por isso que eu sempre falo que o número de candidatos tinha que ser um número restrito às vagas ali. Sabe por quê? Porque às vezes um candidato é muito bom de voto. Vamos dar um exemplo aqui, citando o nosso coitado Lucas, que hoje pegamos para Cristo, né? Então o Lucas vai lá e consegue 3.000 votos. O partido foi lá e conseguiu mais 3. Olha como o Lucas ajudou. Ele não só ajudou o partido dele, como ele está eleito direto. Por quê? Porque ele atingiu o quociente eleitoral. Agora tem uma coisa, gente. Tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Senão não vai entrar também não. Porque às vezes ele tem uma votação muito boa, mas não atinge o quociente lá. Isso é importante. É uma cláusula de barreira. É cláusula de barreira. Então nós tivemos numa eleição para deputado que aquele Tiririca, que teve mais de 1 milhão de votos, ele elegeu colegas candidatos a deputado com 200 e 300 votos. Agora você imagina, 300 votos sujeito conseguiu ser deputado federal, 250 votos conseguiu ser deputado federal. Hoje não seria. Hoje não acontece mais. Não aconteceria. Então dizem, né, que um dos motivos que gerou essa modificação na lei eleitoral foi o fator Tiririca. Exatamente por isso aí. E agora o que acontece? O Tiririca vai, mas os outros não vão. Exatamente isso. E a cláusula de barreira foi feita para a pessoa ter uma certa representatividade. O exemplo do Dr. Carlos deu aqui, dos 5.300 votos. Faça uma questão disso, 5.300 votos. Aí o cara chega lá com 400 votos e vai entrar? Não, não vai. Nessa eleição não vai. Nessa não. Então, gente, o assunto é amplo, cabe uma discussão enorme sobre isso, e é discussão mesmo. Às vezes o programa vai no ar, 5 depois o telefone meu toca. Doutor, mas não era assim? Era, agora não é mais. Doutor, mas não tinha que ser assim? Tinha, mas não é. Então hoje, o candidato que procure o seu voto, arrume o seu voto, garanta a sua eleição. Por quê? Pode acontecer, salvo aquele fato da sobra partidária, da pessoa sequer entrar, porque não atingiu o mínimo necessário lá.
Do quociente partidário. O quociente partidário. Então, veja bem, hoje o quociente partidário e o quociente eleitoral merecem uma reflexão. Por quê? Porque o partido político ele tem atuação principalmente nas eleições majoritárias. Por quê? Porque na majoritária ainda permite a coligação, mas na proporcional não tem mais. Tá ok? Então fique de olho no quociente eleitoral, no quociente partidário. Qualquer dúvida é só ligar para mim, 99987-2276. Pergunta ao Lucas se a mensagem da minha filha está no jeito lá. Festa, aniversário, batizados e casamentos. Esse quarteto aí faz uma festa. Aliás, vamos fazer uma exibição muito bonita agora em Casa Branca, viu, doutor? Essa semana aí. Doutor Carlos, o telefone para mim. É o 99967-6276, 99967-6276. Acho que chegamos ao final de hoje, hein? Chegamos. Antes de encerrar, eu queria só passar uma... para aquele telespectador que quiser entender mais a respeito do quociente eleitoral e do quociente partidário, nós indicamos a resolução 23.611/2019. 23.611/2019. É essa que trata disso tudo que nós falamos aqui e muito mais, porque o tempo aqui é muito pequeno. Para ficar melhor, nós teríamos que ter uma projeção, um quadro negro aqui, para poder a gente fazer os exemplos, para ficar 100% entendido. Mas a resolução do TSE 23.611/2019. E mais alguma coisinha, doutor Vanderlei de Mello, rapidinho, encerrando, que a nossa zona eleitoral 222 em Poços de Caldas e a zona eleitoral 350 em Poços de Caldas, nós temos duas zonas eleitorais. Elas vão ter redução de sessões. A zona eleitoral 222 vai ter 80 sessões a menos e a zona eleitoral 350, 40 sessões a menos. Isso significa que alguma sessão, alguma sala que você for votar, que nós formos votar, tem ali mais de uma sessão funcionando ali dentro. Isso, de segundo consta, é dificuldade na compra de novas urnas eletrônicas, menor número de mesários, olha aí o efeito aí, menor número de mesários, mas o local da votação não muda. O local da votação não muda. Varginha está com grande dificuldade de fechar o número de mesários suficiente para daqui a 20 dias. Pouso Alegre também está com dificuldade. E parece que Poços de Caldas está aí em cima do pedido, mas com essas reduções aí de 120 sessões, não de eleitor, de sessão. Pega um lugar de votação e põe mais sessões ali dentro, ok? Muito obrigado. Lembrando que às vezes no trato da matéria aqui, como vocês sabem, isso aqui é um programa de rádio. Veja, eu não tenho papel, trocar tem mais por dentro do que eu nas anotações, eu não trago. Então, se por acaso acontecer algum equívoco, nós corrigiremos no programa seguinte. Eu vou assistir o programa depois e aquilo que eu anotar lá, não, isso aqui não é bem assim, eu venho aqui e corrijo. Mas olha, posso afirmar que o que nós fazemos aqui, nós fazemos com responsabilidade, que é a linha de conduta. Com muito carinho, né? Com muito carinho e muita responsabilidade. Esta é a TV Poços. Este é o programa de Leis e Deveres. E eu sou o Vanderlei de Mello.